Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz. Shalom quer dizer saúde, alegria, gozo, paz, felicidade, saudação perfeita, né? Aleluia. Aqui estamos nós falando de Caldas da Rainha, Portugal, Estado Leiria. Falamos pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Eu sou o pastor Ilmar Sater Emerick Every Kaiser, alemão, tetraneto de alemães que chegaram no Brasil em 1837. Chegamos como luteranos, depois tornamos presbiterianos e depois aos 11 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo e aos 17 anos me tornei um pentecostal. Servi durante 35 anos na Igreja Ministério Tabernáculo, que tem 85 igrejas espalhadas pelo Brasil, onde eu ocupei vários cargos e trabalhei muitos anos ali, 35 anos exatamente, sendo jubilado em ano de 2022, no mês de abril. E aí vim para a Europa, onde estamos servindo aqui na Assembleia de Deus Fogo para a Europa, sigla chamada ADFE, ADEFE. Pastor fundador, presidente, Abraham Robson Ferreira. Já estamos com 12 anos de idade aqui na Europa, já estamos em 6 países e mais de 30 igrejas. O centro de ensino da ADEFE é o Centro de Excelência da Educação Cristã, é o seminário da ADEFE. E o nosso seminário online virtual aí na internet, nos nossos canais do YouTube, é Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Bereshit, onde ministramos todos os cursos teológicos, básico, intermediário, bacharel, mestrado e doutorado. Temos mestrado e doutorado em Xilologia, que é Cantares de Salomão, e mestrado e doutorado em Gematria, que é o estudo dos números na Bíblia. Aqui estamos nós trabalhando o curso de especialização bíblica. Só Bíblia, não tem nada de teologia aqui. Estamos estudando os detalhes da Bíblia. Esse é o bloco chamado Pentateuco. Dentro dele, o módulo Êxodo. E essa é a terceira matéria. Estamos ministrando as aulas da terceira matéria, chamada As 10 Pragas do Egito. Essa é a aula de número 6. Na aula passada nós falamos como Deus endureceu o coração de Faraó em 3 grandes pragas, a 6ª, a 8ª e a 9ª. Nas demais ele endureceu o coração sozinho, que Deus precisava de todas as pragas, que elas chegassem até o final, para ele criar e fortalecer e estruturar o caráter nos hebreus que estavam na terra de Gozém. Hoje veremos por que algumas pragas atingiram a terra de Gozém e outras não. Vamos lá? Primeira praga, o sangue. Diz que todo o Egito, as águas se transformaram em sangue. E transformou tudo, lagoa, reservatório, canal, tudo quanto era água que tinha virou sangue. Então, todo o Egito, não se fala de exclusão de ninguém. Então, essa praga atingiu o delta do Nilo, onde morava o povo de Gozém. Moravam os hebreus. Desde que os hebreus chegaram no Egito, por tempo de José, eles foram levados para essa terra, que é onde ficavam os gados de Faraó. E o povo judeu, como os irmãos de José eram pastores de ovelhas e de gado, eles foram escalados para tomar conta do gado de Faraó. Então, essa área é a área de pecuária extensiva, né? Fica tudo pastando ali na beirada dos canais, onde o Nilo chega e abre-se assim vários canais para dar entrada no mar Mediterrâneo. Primeira praga, então, sofreu o povo hebreu e todo mundo junto. Segunda praga das rãs, o povo hebreu também sofreu, porque não tem exclusão bíblica. Não menciona o texto que eles ficaram livres dessa praga. Então as rãs subiram do Nilo, que passaram 7 dias, aquelas águas de sangue foram embora. O Nilo nasce lá em cima, né, e vai descendo, é o segundo maior rio do mundo. Depois de 7 dias já tinha vida no Nilo novamente. Né? E as rãs brotaram do rio, invadiram as casas, invadiu padaria, invadiu leite, invadiu cozinha, invadiu tudo. Também invadiu a terra de Gozém. Não há menção de que não sofreram essa praga. A terceira praga dos piolhos, quando os magos falaram isso é dedo do Elohim, é dedo dos deuses, quer dizer, os nossos deuses aqui não valem nada, Deus conseguiu tirar essa palavra da boca dos próprios egípcios, porque Janes e Jambres, que Paulo, o grande apóstolo Paulo, grande escritor do Novo Testamento, né, escreveu 13 epístolas, mais Hebreus 14, eu acredito que foi ele que escreveu Hebreus, ou mandou o Tércio escrever, ou Apolo, etc., ele diz que Janes e Jambres era o nome dos camaradas encantadores, feiticeiros, bruxos, magos, sábios que enfrentaram Moisés e Arão. Essa praga dos piolhos não conseguiram imitar, não. Eles imitaram a cobra, a vara virando cobra, imitou sangue, imitou rã. Mas na terceira praga dos piolhos, foram acometidos pelos próprios piolhos e não falaram, isso é o dedo de Elohim. É o dedo dos deuses.
Deuses, no caso que ele se referia, é o Deus dos deuses, né? Elohim é o plural, quer dizer trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na quarta praga das moscas, já tem aí a coisa interessante. Diz assim, doravante farei distinção entre o meu povo e o povo do Egito. E muito interessante que em Êxodo 8, 23, é que a palavra distinção aqui é pedute. Pedute quer dizer resgate, redenção. A partir dali, Deus começaria a resgatar, redimir, trabalhar na mente daquele povo, mudar o caráter deles, ia sacá-los daquele, ia tirar o Egito deles. Eu disse aqui em aulas passadas que eles ficaram muitas gerações ali, né? No mínimo 5, 6 gerações ficaram ali. Ali nasceu, Jacó foi para o Egito, viveu 17 anos lá. O Levi viveu muitos anos lá, porque ele entrou lá e morreu com 137 anos. Como José tinha 39, quando ele entrou no Egito, ele tinha mais 4, ele é mais 4 anos mais velho que José, 39 e 4, 43. Então você faz as contas. Esse homem, chamado Levi, se ele entrou lá no Egito com 43 anos e viveu lá até 137 anos, vamos fazer as contas aqui, ó. Só no Egito ele viveu 94 anos. Esse homem chamado Levi viveu 94 anos no Egito. Então, depois do Levi, Jacó viveu no Egito 17, o Levi 94, o Arão 136, o Coate, porque o Levi tem um menino chamado Coate. Esse Coate não sabemos qual idade que ele tinha quando ele chegou no Egito. Mas vamos pensar que se o Levi tinha aí os seus 43 anos, vamos pensar que ele foi pai aos 20, que eles deviam ter 20 e poucos anos. Vamos pensar assim. Então, esse viveu lá 133 menos 20, põe aí que ele viveu lá uns 100 anos no mínimo, por aí afora. O Arão viveu 137 anos lá, morreu lá, antes do Êxodo. E o Moisés viveu 40 da primeira vez, depois ficou 40 em Midian, quando volta, Moisés já está com 80. Aí que vai sair o povo. Então, eles estão cheios de coisa na cabeça, porque são muitas gerações que passaram ali naquele Egito. Então, esse pedute é o redenção, é redimir a mente, é mudar aquela cabeça, tirar o Egito deles. E a quarta praga, que é da mosca, o Senhor já não vai deixar atingir o povo da terra de Gozém. Os hebreus não sofrem a quarta praga das moscas. E nem a quinta. O Senhor diz em Êxodo 9:4, farei separação. Depois a sexta, úlcera, não menciona. Então vamos entender que todo o Egito foi afetado. Então a praga da úlcera, que a úlcera dá nos animais, e a maioria dos animais do faraó está na terra de Gozém. Então essa praga atingiu tanto o mundo, todos, os hebreus como os egípcios, como os imigrantes que moravam no Egito. Tinha muito imigrante naquela época. Muitos deles saíram junto com Moisés e causaram sérios problemas na caminhada. Nós vamos ver isso depois no Êxodo. Mas o certo é que a sexta praga atingiu a todos. A sétima praga, que é o granizo, chuva de pedra, saraiva, relâmpago, fogo, essa aí não atingiu a terra de Gozém, que ficava no norte do Egito, né, cá em cima no delta do Nilo. A oitava praga, os gafanhotos, não menciona, então atingiu todo mundo, o território do Egito todo, e logo pegou também a terra de Gozém. Gafanhoto acabando com tudo e cortando tudo, né? Começaram cortando a cevada e o linho depois, que é no primeiro mês, depois atacaram para depois a outra praga seguinte, que é os gafanhotos. Depois do granizo vem os gafanhotos, eles vão atacar o Egito inteiro. Aí já estão no mês de terceiro, que é o mês de Sivan, que já é a colheita do trigo e do centeio. Então, a nona praga, os filhos de Israel tiveram luz. Então, a oitava praga atingiu todo mundo, a sexta todo mundo, a primeira, a segunda e a terceira todos. Então, os hebreus só foram livres da praga número 4, que é da mosca, praga 5, que é da peste nos animais, praga 6, que é o granizo, praga 9, que é as trevas. Essa praga das trevas fica escuridão total em 3 dias. Mas nos hebreus havia luz, diz o texto de Êxodo 10, 23. E a última praga. Então, 1, 2, 3, 4, 5. De 10, os hebreus sofreram 5. 50% atingiu a eles. E outros 50% foram livres. A praga dos primogênitos teve separação. Nenhum cão rosnará. Lembrando que na praga dos primogênitos morreram todos os primogênitos. Primogênito do cachorro, primogênito do gato, primogênito do camelo, primogênito do cavalo, primogênito de tudo, do jumento.
foi a praga que atingiu todos os primogênitos. Então tinha casa que morreu tudo, porque a gata era primogênita, o gato, marido dela era primogênito, só tinha um menino, um filhotinho primogênito, a mulher era primogênita da família dela, o marido primogênito do pai dele, ele só tinha um filho, então morreu todo mundo, os primogênitos. Então foi um clamor, um choro só, naquela noite de 14 para 15 do mês de Abib, que é o primeiro mês ou mês das espigas. Fica na paz, tchau, tchau.